Olá, seja bem-vindo ao canal Semeando. Hoje nós vamos trazer para você mais uma semente da parte de Deus para os nossos corações, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu queria hoje dividir com vocês uma reflexão que Deus colocou no nosso coração a respeito da semente e da árvore. Toda árvore, por maior que seja, um dia ela foi uma pequena semente e passou por todo o processo, o processo em que ela foi plantada, em que ela ficou ali aquele período dentro da terra sem poder oferecer nada que pudesse nos trazer alguma expectativa com relação àquela semente, até surgir, brotar sobre a terra e crescer, e suportar os ventos, suportar as tempestades, e foi crescendo, até se tornar uma grande árvore. E depois se tornou uma grande árvore, começou a dar frutos, começou a florescer, frutificar, ou seja, começou a oferecer o alimento, aquilo que ela nasceu para oferecer. Então, é interessante essa reflexão, porque Jesus, na sua palavra, nos compara como árvores. E é interessante nós parar para pensar assim: todo o processo que a árvore passou, enfrentou para chegar até na fase de dar fruto. Nós, em nossa existência, nós queremos, do dia para a noite, querer dar fruto. Nós queremos nascer e já querer frutificar. E nós sabemos que não é bem assim. Assim como a árvore, um dia nós somos uma pequena semente. Falando nascimento biológico ou espiritual, nós somos pequenos, nascemos pequenos e vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos absorvendo, assim como aquela semente é lançada na terra e ela absorve ali os nutrientes daquela terra para poder se tornar uma planta forte, preparada, as raízes vão se aprofundando para buscar a água. Nós também somos assim, nós somos pequenos e vamos aprendendo no decorrer da vida a crescer, e absorvendo as coisas que vêm se achegando a nós, que Deus permite chegar até nós, para nós poder crescer. E isso é interessante porque esse é um processo que ninguém gosta. Por quê? Porque ele não é visível, é uma coisa que ninguém está vendo do que está acontecendo. A semente, quando ela está dentro da terra, ninguém está vendo o que está acontecendo. Na nossa vida não é diferente, é um momento insignificante, é um momento que você parece que não existe, que ninguém está te vendo, que ninguém está te observando. Mas é o momento mais importante, porque é o momento em que está deixando de ser semente e começou a se tornar uma planta. E esse processo ele é doloroso, porque a gente não vê as coisas acontecendo do jeito que a gente espera. E é exatamente assim na nossa vida. Por isso nós temos que entender que é um processo muito importante, porque ele está nos ensinando e nos capacitando para se tornar uma grande árvore e dar fruto. E depois vem o processo da maturidade, que você passa da planta pequena para uma planta juvenil e vai crescendo, até se tornar aquela fase árvore adulta, aquela árvore frondosa adulta. E interessante que nesse período é um período que a gente parece que vai acontecer algo e não acontece. Por quê? Porque vai acontecer exatamente no tempo de Deus. As coisas vão acontecer exatamente no tempo de Deus. Não adianta nós querermos que a planta dê fruto na sua juventude, porque não vai ser um fruto maduro, não vai ser um fruto maduro, mas não vai ser um fruto saudável, um fruto bom, um fruto que realmente vai oferecer suas características de um bom fruto. Então, é uma fase em que nós precisamos entender e compreender, não é a melhor fase, não é a fase que Deus escolheu. Para isso, nós temos que ter o quê? Paciência, saber esperar o tempo certo, saber esperar o momento certo, das coisas acontecerem. O momento que eu vou dar fruto é o momento que Deus prevaleceu e escolheu, o momento que eu vou crescer. E existe uma coisinha que nós não sabemos lidar, que é a perseverança e saber esperar. E é exatamente nesse período é que nós cometemos os maiores erros, porque a gente começa a reclamar. E a reclamação, ela passa a ser um agente contrário ao que Deus quer fazer na sua vida. Porque a reclamação, ela faz você parar, ela faz você pensar contrário, ela faz você regredir,
E não é isso que Deus quer para nós, né? Quantas vezes a reclamação, você para reclamar de algo e o judeu ele fala que Lashon Hará, né, sobre a reclamação e a língua maldita, Lashon Hará, língua maldita. E isso não produz nada na vida de ninguém, né? Tanto quando você reclama de si mesmo, de outra pessoa, de alguém, do mundo, do lugar que você está vivendo, do histórico, enfim, você reclama e a situação não muda. Por quê? Porque não é esse o caminho. O caminho é permanecer perseverante, esperando o momento, esperando a hora certa. Porque na hora certa você vai florescer, na hora certa você vai dar fruto, assim como aquela árvore. A árvore, ela simplesmente respeita o processo, ela respeita o tempo de Deus, tempo de semente, tempo de planta juvenil e tempo de árvore madura. Então, eu não sei qual o tempo que você está vivendo na sua vida. De repente você está me ouvindo aí e me vendo como uma semente. De repente você está me vendo aí como uma planta juvenil. Ou de repente você já alcançou o status de árvore madura, mas ainda não começou a dar fruto. Calma, tenha paciência. As coisas vão acontecer exatamente no seu devido tempo. Portanto, a semente de hoje, de Deus para nós, é respeitar o tempo. Aprenda a respeitar o tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. Você pode comprar o que você quiser na sua vida, tendo dinheiro. Você pode conquistar o que você quiser na sua vida através do dinheiro, mas o dinheiro, por exemplo, não compra o tempo. Ele não consegue resgatar o tempo perdido, nem tampouco comprar um tempo futuro. Então, o tempo é a coisa mais importante que nós temos. E para nós alcançarmos o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos passar pelo tempo. E esse tempo, ele é precioso para nós. Ele vai nos fazer amadurecer, ele vai nos fazer entender, vai nos fazer crescer exatamente de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Você não pode desprezar o tempo. Você não pode desprezar o processo, o período que você está vivendo. Trate ele como um período glorioso, trate ele como um período especial, trate ele como um período importante. Pare de reclamar, pare de ver somente as coisas negativas. Comece a enxergar com os seus olhos de futuro. Olha, começa a visualizar aquilo que Deus tem para você. Olhe para frente. Pare de ficar olhando para trás, observando todas as coisas negativas ao seu redor. Elas existem para nos fazer crescer. Você acha que a semente, quando é lançada na terra, ela não encontra nenhum ponto de negatividade? Quando ela brota na terra e começa a nascer aquela pequena planta, ela corre o risco de ser devorada por um animal que venha se alimentar dela. Ela pode, por exemplo, sofrer o processo de poda de uma roçadeira. Enfim, ela pode suportar diversas coisas, mas quando ela supera isso, ela vai crescendo, até o ponto de ela começar a ser observada. E naquele exato momento que as coisas começam a acontecer. Então, essa é a semente de hoje para nós. Eu creio que e espero que você tenha absorvido e absorva essa palavra. Guarde no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai falar. Aprenda a respeitar o tempo. O processo vai acontecer naturalmente. Deus vai fazer você alcançar aquilo que Ele tem para você. Amém? Eu queria que você compartilhasse essa mensagem. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu grupo de transmissão, seus amigos, Facebook, WhatsApp, no Instagram, e todas as plataformas que você tem aí como inscrição aí para poder divulgar o nosso material. E também se inscreva no nosso canal, dá o seu like aí, né? E você vai estar recebendo mais mensagens, mais sementes da parte de Deus no seu coração. Amém? Pense nisso e que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus.